Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula sobre operadores de repetição, então agora nós vamos falar sobre o laço while, né? Então na aula anterior nós falamos sobre o for e paramos nesse ponto, e agora nós vamos dar continuidade aqui, né, sobre o while. O operador while, né, ele é um operador que ele se baseia numa condição para ser executado. Diferente do for, né, o for ele utiliza uma estrutura de repetição, não uma estrutura de repetição, ele utiliza, né, uma estrutura de armazenamento sequencial para trabalhar com esse operador de repetição. Então ele vai iterar, né, uma estrutura sequencial. Esse é o for que nós falamos na aula anterior. Então o for trabalha com estruturas de dados sequenciais. Então é quando eu quero estar iterando sobre aquela estrutura. Quando eu não quero iterar sobre uma estrutura, eu quero executar perante uma condição, nós vamos utilizar o operador while, né? Então é por isso que eu comentei, né? A gente tem esse divisor de águas. Então, falando um pouquinho mais no detalhe sobre o while, né? Ele é esse operador que a gente vai utilizar para repetir o bloco de código enquanto a condição, né? Ela precisa ser verdadeira. Então, enquanto a condição for verdadeira, esse laço vai continuar sendo executado. Tudo bem? E a leitura do operador, quando a gente está escrevendo, faça enquanto essa condição seja verdadeira. Então, muito parecido com o if, nós vamos precisar ter uma condição para indicar se aquele bloco de código continua sendo repetido, o processamento, ou se chegou o momento dele sair. Conforme a gente tem no código aqui embaixo, né, nós temos um contador chamado soma, e ele é iniciado como zero, e nós utilizamos, né, o método while e perguntamos: soma é maior que 10? Né? Ou perdão, soma é menor que 10? Se essa condição aqui for verdadeira, a gente vai somar mais 2 na soma e vamos exibir em tela. Né? E ele vai fazer isso até que essa condição torne-se falsa. E eu incremento esse valor aqui de soma para que em algum momento esse laço possa sair. E aqui eu deixo até o comentário, né, falando, o while vai executar enquanto a condição for verdadeira. E quando a gente coloca aqui para executar, ele exibe o 2, o 4, o 6, o 8 e o 10. Então eu fui acrescentando, né, eu fui somando ali na variável soma de 2 em 2, até com que essa condição tornou-se falsa e nós saímos. O laço de repetição while se escreve, né, com a palavra while. Então aqui ele está indicando, vou iniciar o laço while. Ele espera uma comparação. Então nós temos aqui, né, vamos colocar aqui uma variável, contador igual a 1. E eu quero saber se o meu contador, né, é menor que 100. Aqui, contador. Vou querer exibir o valor do contador e vou somar mais um no contador, né? Por que eu coloco aqui o contador mais igual a 1? Se eu não colocar esse incremento aqui, ele vai ficar sempre executando, porque eu não estou mudando o valor, né? Então, quando eu rodo aqui, vocês podem ver que isso aqui está executando e não para. Eu vou apertar esse botão aqui, e quando nós formos aqui embaixo, lá no final, ele vai falar, né, que foi forçado a parada, né? Nós forçamos a parada aqui, forçamos a parada de execução. Por isso que a gente tem esse incremento, para com que possa controlar, né, a repetição do laço e em algum momento essa condição seja falsa e ele saia do laço. Então, quando a gente coloca aqui para executar, ele vai exibir os números que nós pedimos para ele e vem até o 99. Para que a gente possa exibir o 100, a gente coloca aqui, né,
menor ou igual, e agora a gente tem o 100 aparecendo aqui em tela. Então, a cada execução, o laço ia sendo verificado. Perdão, o laço não. A cada execução, a condição vai sendo verificada. Então, no primeiro aqui, para ele exibir 1, ele verificou se o contador era menor ou igual a 100, assim até chegar no 100, para com que ele possa executar. Então, o operador, né, o while, ele foi feito para executar enquanto a condição for verdadeira. Essa é uma forma que a gente tem de ter uma variável de controle para estar sendo incrementada e ela vai, né, deixar de ser incrementada quando a condição for falsa e com isso ele vai sair. Uma maneira que a gente tem de também estar executando o while é ter uma variável, né, do tipo booleano e a gente alterar o valor dela quando dentro do nosso laço nós entendermos que está na hora dele sair. Então vamos verificar aqui. Então eu tenho o meu operador while e ele executa perante uma condição ser verdadeira. Então a gente coloca aqui true, 2 pontos, e caímos para a linha de baixo na indentação. Nesse momento eu não tenho uma variável que está definindo quando eu tenho que sair, né? Então o que eu posso fazer de uma forma lúdica aqui, deixa eu só colocar algo que tenha uma forma de eu controlar aqui. Deixa eu colocar uma variável aqui. E o que eu vou fazer? Né? Aqui dentro ó, eu vou aplicar uma operação matemática bem simples, só de forma de exemplo. Então eu vou colocar aqui, ó, calc, né, igual a var controle vezes 2. Perdão, não, vamos colocar aqui mais 4. Isso tudo aqui, sempre multiplicando por 2. E a gente sempre vai estar jogando aqui para var controle, porque ela vai ser a variável de controle. E aqui eu vou colocar um if, né? Então eu vou querer verificar se a variável de controle, né, se ela é maior que 5.000. Se essa variável for maior que 5.000, eu quero encerrar o laço. Então, ó, eu vou encerrar o laço, vou exibir o valor em tela e vou falar para o código. Vou chamar esse método break, que ele encerra o bloco de código que está sendo executado. Se não, eu vou querer exibir. Continua a execução. E quero exibir o valor da variável controle. Tudo bem? Então aqui, ó, eu estou atribuindo no valor, vai ficar executando por um tempo que eu não sei, e só vai sair quando a variável de controle for maior que 5.000, devido a essa parada aqui, ó, né? A esse método. Então vamos colocar aqui para executar. E aqui, ó, nós tivemos a execução aqui, ó, começou com 8, 24, 56, até chegar no 8.184, e daí ele parou. Esse valor aqui, ó, né, esse método break, ele entende que quando eu falo para ele, ó, quando você for executar esse comando, tudo que está aqui, né, no meu laço, eu não vou precisar mais executar. É como se eu chegasse e falasse, olha, Lucas, já chegou no momento que você tem que parar de rodar esse laço, tá? Você pode sair, essa condição aqui, ela é falsa.
Então é isso que o método break, de uma forma simples, faz. Ele encerra a execução do laço, tudo bem? Então, vamos lá. Aqui eu estou deixando de forma explícita o true. Quando eu tenho o true de forma explícita, eu preciso ter o break aqui. Então ele vai indicar, né, a saída do meu bloco. E aqui eu poderia ter N execuções, N ifs, poderia ter umas condições. A única coisa é que você sabe que aonde você precisa testar a condição para ser, se ela é verdadeira ou falsa, né? Você precisa ter um break para que ele encerre. E aqui, ó, se a gente pegar esse mesmo bloco de código, vamos abrir mais uma célula aqui. Ao invés da gente ter o true de forma explícita, nós vamos colocar ele numa variável, né? Então é var while. E o valor inicial dela é true. Então a gente coloca essa variável aqui, ó. E ao invés de usar o break, eu pego var while e coloco aqui que ela é igual a false. E quando ele rodar novamente esse código, né, quando ele chegar no momento, ele vai estar como false e vai parar de executar. E a gente tem, ó, a mesma resposta, o mesmo laço aqui, ó, mesma condição. A única forma que muda, né, é a forma com que a gente colocou ali. Então, vamos só fazer um encerramento aqui do while. Nós falamos, né, que o while executa perante a condição ser verdadeira, né? Então, ele vai executar enquanto a condição for verdadeira. Precisamos ter minimamente um controle, né, de execução do laço. Então aqui, ó, precisamos ter um controle de execução do laço. E quando eu digo controle, né, pode ser desde uma variável que ela é incrementada, como uma variável de soma, né, multiplicação, uma variável numérica, e a gente incrementa essa variável, seja pelo que for, ou uma variável booleana, onde ela vai indicar se aquela condição é verdadeira ou falsa para executar. Tudo bem? Então, essas duas condições aqui, elas são chaves para que a gente entenda o while e como ele funciona, né? Então, se a gente tem os conceitos do laço, né, em mente, nós conseguimos distinguir quando usar o while, quando usar o for. Tudo bem? Então, ficando aqui captando aqui esses dois pensamentos, né, entendimentos, vai ajudar bastante vocês a entender quando utilizar. Geralmente, falando agora de análise de dados mesmo especificamente, nós utilizamos bastante o for, né? Por quê? Geralmente nós queremos iterar sobre um range de valores, sobre uma lista, sobre um dicionário. Então a gente usa bastante o for. E o while fica mais quando a gente quer validar algum cálculo que está sendo feito e tudo mais. Então eu diria que 70% uso for, né, das situações, e 30% ali a gente usa o while. Tudo bem? Eu estou deixando aqui dois links super úteis para vocês, que é direto da wiki do Python. Fala um pouquinho sobre como funciona o for, como funciona o while. Então, é interessante vocês lerem um pouco sobre esse conteúdo, apesar dele ser um pouco mais técnico, mas ajuda vocês a entenderem o que é a função, como ela trabalha. E se ainda restar um pouco de dúvida sobre os operadores, indico vocês a procurarem no Google mesmo, fluxograma do for ou while em Python. E vocês vão conseguir entender de forma gráfica quando o bloco é repetido, quando ele sai. Então é legal vocês entenderem e verem para fixar esse conteúdo. Tudo bem? Essa era a aula complementar que a gente tinha sobre o while, né, que não conseguimos fazer na aula anterior. Falamos um pouquinho fazendo o fechamento aqui e queria agradecer vocês pela audiência dos vídeos, pelo engajamento no nosso Instagram. E se você conhece algum amigo, alguma amiga que tem interesse nesse conteúdo, compartilha com eles, tudo bem? E até o próximo vídeo, pessoal, e muito obrigado.